Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso e também, de algum assunto, alguma contratação, alguma dispensa ou alguma coisa relacionada a times ou aos campeonatos que a gente acaba fazendo análise. Nesse momento, a gente vai falar sobre uma polêmica aí que surgiu na reunião lá na CBF dos 20 times da Série A e que repercutiu muito. Um tá falando de um lado, outro tá falando do outro, um concorda, outro não concorda, uns se sentem prejudicados, outros se sentem beneficiados, uns dizem que era uma palhaçada, que agora não é mais palhaçada. Ou seja, qual é o assunto? A proibição da venda de mando de campo no Campeonato Brasileiro 2020. Porque a gente sabe que tinha essa venda há muito tempo atrás, houve essas vendas, aí depois pararam, acabaram, aí depois voltou com uma limitação e agora para de vez, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu anteriormente, voltaram atrás por interesse, porque hoje o interesse em proibir a venda é um. Mas para 2021 o interesse já pode ser outro. Aqueles que votaram a favor da venda, ano que vem pode estar contra. E quem votou para que não venda mano de campo, ano que vem pode querer que venda. Até vai precisar que venda o mando de campo. Então, é um jogo de interesses. Nenhum. Teve três partes nessa situação. Uns que tinha que acabar com a venda de campo. Outros que queriam manter a venda do mano de campo. E outros que queriam limitar a venda de campo. Nesses três casos, tudo tem interesse. Nenhum desses três está pensando em igualdade. Nenhum dos três grupos está pensando em igualdade. Nenhum. Se alguém chega aqui, não, é porque agora todo mundo vai ter igualdade. Caosada. Caosada. Principalmente para os 9 times que votaram a favor da proibição do mando, da venda do mando de campo. 9 times votaram para que se proibisse a venda de mando de campo. Esses 9, nenhum desses 9, não me vem aqui o presidente falar, não, é porque agora está em pé de igualdade. Caosada. É o interesse. E tem algum interesse por trás. Lógico que tem. Não é para igualdade, não. É interesse. E que durante o campeonato vai se aparecer o interesse. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do futebol brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Então vamos lá, galera. Bom, eu fiquei escutando em muitos lugares, escutam aqui, escutam outro ali, uns defendendo, outros indo contra, uns falando, bom, o mando de campo é meu, eu faço o que eu quero. O princípio também não está errado. Outros dizem, pô, não é justo. Não é justo porque vai favorecer alguns. Esses alguns são os times que têm mais torcida. E que no caso não é só o Flamengo. Porque tem uns falando que fizeram isso para tentar enfraquecer o Flamengo. Porque como o Flamengo, aonde vai ter torcida,
Então, fazendo isso, vão tentar enfraquecer o Flamengo. Na minha concepção, não vai mudar porra nenhuma. Não vai mudar absolutamente nada. Porque vai haver uma outra forma da venda. Vai haver uma outra forma. Lógico que vai. E não precisa ser muito gênio para se fazer isso. Não precisa ser muito gênio. Que daqui a pouco eu falo. Tem outros times com muita torcida. Vou dar um exemplo. O Vasco da Gama é muito forte em alguns locais do Nordeste. Tem muita torcida. Corinthians também, Palmeiras também. Aí muitos colocaram para tentar afetar o Flamengo. Até pode ser. Até pode ser. Porque é óbvio, o Flamengo é o time que mais investiu, é o time mais forte, que no mano a mano hoje, com qualquer time, ele é o favorito aqui no Brasil. Se vai ganhar outros 500, mas é o favorito. É o que financeiramente está melhor. Ainda mais porque não tem um banco por trás. No caso do Palmeiras também tem muito dinheiro, mas é um banco que está por trás. O do Flamengo é diferente. O time do Flamengo, campeão brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa, ou seja, está ganhando a porra toda. É lógico, é óbvio e é muito normal que os outros times queiram puxar o Flamengo para baixo. Porque é mais fácil tentar puxar o Flamengo para baixo do que tentar se igualar ao Flamengo. Por que se igualar ao Flamengo? Porque as diretorias, a grande maioria é incompetente. A grande maioria é amadora. Então é melhor tentar puxar para baixo do que tentar se nivelar por cima. Isso é o Brasil. É melhor se nivelar na merda do que na fartura. Esse é o futebol brasileiro. Quanto pior, melhor. Esse é o futebol brasileiro. Então, 9 votaram para que isso acabasse. 7, eu acho, que votaram lá para que ficasse no meio termo. E 5 para que continuasse. Só que o que acontece? Eu vi em alguns noticiários aí, é porque o Flamengo ano passado vendeu. Bom, não foi só o Flamengo, não. O Vasco vendeu o seu mando de campo para Brasília para jogar contra o Flamengo. O Vasco vendeu o seu mando de campo, parece, num jogo contra o Corinthians, se eu não estiver enganado. E por que vendeu? Porque o Vasco está precisando de dinheiro. Como uma porrada de time está precisando de dinheiro. Aí o que vai acontecer? Temos pelo menos 2 estádios aqui no Brasil que vão virar sucata. O de Brasília e o de Manaus. Vão virar sucata. Porque esses times só tinham jogos justamente por causa dessas vendas. Então esses estádios aí, esquece. Virou o elefante branco. Já era. Agora vai ficar um elefante branco morto. Porque não vai ter mais jogo. Quem é que vai jogar lá se não pode ter venda de campo? Tem algum time de Manaus na Série A? Não tem. Tem algum time de Brasília na Série A? Não tem. Então, filho, Brasília e Manaus pode jogar o estádio no chão. Porque os clubes da Série A, a sua maioria, vetaram os jogos em Brasília e Manaus. Ponto. Então, não foi só o Flamengo que vendeu. Teve outros times que venderam também. Que o Flamengo, na verdade, não vendeu, né? Na verdade, o Flamengo acaba comprando, mais ou menos assim, porque o jogo, supomos, contra o CSA, ele não joga em casa, em Alagoas, vai jogar em Brasília. Ele vende o seu mano de campo para Brasília para ganhar um dinheiro. Então, o clube não vai mais poder vender o seu mano de campo para um outro estado. Isso, a princípio, seria uma igualdade de condições, certo? Eu sou do Rio, eu jogo no Rio.
Eu sou de São Paulo, eu jogo em São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu jogo no Rio Grande do Sul. Eu sou da Bahia, eu jogo na Bahia. Eu sou de Goiás, eu jogo em Goiás. A princípio, isso seria igualdade. Mas por que que isso não é a igualdade? Simples. Simples porque isso não é igualdade. Primeiro, que o Brasil é um país continental. A logística que se faz é muito grande. Para alguns clubes com a renda menor, vai desnivelar. Porque vai chegar um determinado momento que a venda do mando de campo vai ser a salvação para alguns clubes de ter um dinheiro. Aí você vai falar e eu vou concordar com você. Mas, Magalhães, o problema é do clube que não tem dinheiro. Então, beleza. Dos 20 clubes da Série A, você tira 5. O restante está tudo com problema financeiro. Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, que não precisa. Bahia, que está estabilizado. Atlético Paranaense, contei 5. Aí tu vem aí, o Corinthians está com problema, o São Paulo está com problema, o Santos também não tem dinheiro. Aqui no Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo estão na merda. Aí você pega o Ceará, que não está endividado, mas não está jogando dinheiro pelo ladrão. Aí tem o RB Brasil, que chegou agora com financiamento, também não está com problema. Então você pega aí 6, 7. Vamos lá, sendo bem otimista. Uma metade não vai sentir nada, mas outra metade vai sentir muito. Então pensaram, vamos igualar, porque senão fica injusto. Um time vai acabar jogando em casa sempre. No caso, o time que tem mais torcida. Então, muito direcionado ao Flamengo. O que não é muito verdade, na minha concepção. Porque não é só o Flamengo, não foi só no Flamengo que aconteceu isso. O Corinthians aconteceu isso. O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília para jogar lá. Então, o Internacional ficou a favor da venda do mando de campo. E teve, acho que o Vasco, o Botafogo, acho que o Atlético Goianiense, que está subindo, teve os times que ficaram a favor. Então, essa venda ou não de mando de campo é muito relativa. Colocaram na pauta para ficar igualdade, mas isso é causada. Você que está acompanhando, isso é causada. Não é para ficar em pé de igualdade. Não é, porque não vai ficar. Não vai ficar em pé de igualdade. Pode modificar um pouquinho? Pode, mas vai modificar muito pouco. E eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos chegar lá na metade do campeonato. O Palmeiras é líder do campeonato. Vai jogar contra... Deixa eu ver. Lá. Vamos lá. Atlético Goianiense. Vai jogar contra o Atlético Goianiense. E vamos supor que o Atlético Goianiense está numa situação ruim e a torcida não está indo. O que resta ao Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro? É lucrar. Um exemplo, tá? Vai ser lucrar. Se ele vender, der os 10% para a torcida do Palmeiras e ficar com 90%, o estádio dele vai encher? Não vai. Não vai. Não vai encher. Ele vai ficar no prejuízo. O que ele faz? Dá 50% pro Palmeiras.
meio a meio. Se não vai ter venda do mando de campo, tem que ser meio a meio. Porque senão vai quebrar alguns clubes. Vai quebrar alguns clubes. Que alguns clubes não vai. E não é só. Eu falei lá no Atlético Goianiense, eu estou falando aqui pro Rio. Vai quebrar o Vasco, Fluminense e o Botafogo. Porque eles não vão ter renda. Não vão ter renda. Vou dar um exemplo. Imagina aqui no Rio. Vasco, Fluminense ou Botafogo contra o Flamengo. Imagina que o Flamengo é ali. O Flamengo está botando todo jogo 60 mil. Aí o Vasco precisa de dinheiro, Fluminense, Botafogo, quem for. Aí dá 10% do Flamengo. Se tiver bem, vai encher. Mas se tiver mal, não vai encher. Mesmo sendo clássico. Vai tomar prejuízo. Isso vale para qualquer outro time. Então, esses times que votaram a favor, eles pensaram único e exclusivamente na minha visão, de uma maneira egoísta, jogando pra galera que ia nivelar. Não vai nivelar. Não vai. É besteira. Se o Corinthians estiver bem no Campeonato Brasileiro, aonde ele for, ele vai encher o estádio. Porque o Corinthians tem torcedor em qualquer lugar. E para esses times não tomar prejuízo, vai ter que ficar meio a meio, no mínimo o estádio. No mínimo. Aonde o Flamengo for jogar, qualquer local aqui do país, se botar o estádio meio a meio, o lado do Flamengo vai ficar cheio. Então, pode diminuir um pouquinho? Pode. Mas se os times que optaram para não venda do mando de campo, pensando que isso vai igualar, ou no caso, vai enfraquecer os times mais fortes, vai pelo ralo, filho. Não vai enfraquecer. Não vai enfraquecer. Não vai enfraquecer. O time que é forte, ele vai ser forte em qualquer lugar, porra. Não é por causa do mando de campo. Não é por causa... O que manda é o campo. A torcida ajuda? Ajuda. Mas algumas torcidas vão lotar, se o time estiver bem, em qualquer lugar. Então, na minha concepção, e para terminar, é uma discussão que, na minha concepção, quando eles começarem a perceber que muitos clubes estão tomando prejuízo por não poder vender o mando de campo, uma coisa é você ter um campeonato onde os times não têm problema financeiro. Beleza, aqui tem. E não pode ser cego para isso. Tá? Não pode ser cego. Principalmente os times que estão subindo. Eles precisam de renda. Ver alguns estádios largados pelo Brasil, porque não vão ter mais jogos. Não vão ter mais jogos. Acabou. Ninguém vai jogar ali. É para se pensar. Vão imaginar que, sem a venda, eu vou nivelar os times mais fracos com os mais fortes. Não vai. Não vai. Eu, meu amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu tenho a minha visão. E pelas minhas palavras você já percebeu. Eu sou a favor de venda do mando de campo limitado. Não é qualquer. Nas últimas rodadas não pode. Tem que ter uma limitação. Beleza? Mas essa é a minha opinião. E qual a sua opinião? Vai lá na enquete e coloca qual é a sua opinião sobre a venda do mando de campo ou não. Para mim, tinha que ser limitado. Tem que ter, mas ser limitado. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, fui!